Mas isso é conversa para amanhã. Vamos fazer um pequeno intervalo e eu já vou vir trazer aqui a nossa convidada, porque eu tenho certeza que você quer ouvir a Rosmarie, né? Já que não me deixaram trazer na campanha, vem pós-campanha. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Eu vou mudar aqui a nossa live, né? Para vocês acompanhar aqui a nossa Rosmarie Cândida, que foi candidata a prefeita aqui em São Bento do Sul. Beleza? Aí já pode voar, assim nós voltarmos aqui pro nosso... Isso. Ver se vai dar certinho. Tem... Tudo me atrapalha, né, hoje. Deixa eu voltar pra cá. Agora vai voltar. Espero que dê bem certinho. Se você que está assistindo, nos avisa aí se o áudio tá bom, né? Casa Gás, o seu revendedor Ultragás. Segurança. Ao chamar no WhatsApp, imediatamente você sabe quem vai até a sua casa. Rapidez. Sempre tem um atendente próximo ao seu bairro. Plano de fidelidade. Troque pontos por brindes exclusivos. Cupons de desconto. É isso que é, Rony. Aqui é assim, faz tudo ao vivo, né? Casa Gás, o Acho que seu agora... revendedor Ultragás. Rua João Paulo, Agora... 464, bairro Colonial. WhatsApp 990. O áudio tá ok, né? Eu já tenho que conversar com eles, senão eu não sei se o áudio tá ok. Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. São 12 horas e 26 minutos, 12 e 26, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, claro, na apresentação aqui de Valmir Forteschi. Agora eu já fiz aqui os primeiros comentários, tem algumas notícias, mas depois eu vou encaixando, conforme eu vou conversando aqui com a minha entrevistada. Eu quero aproveitar aqui para dar um boa tarde, não sei se almoçou, né, mas para conversar, deixa eu só acertar aqui e voltar para a pauta para mim se organizar. Agora deu boa. Boa tarde, Rosmarie. Boa tarde, Forteschi. Agradeço à Rádio Liberdade, a você e aos ouvintes que estão aí nos acompanhando. E aproveito também para agradecer o apoio, a nossa coligação, a nossa equipe e de uma forma muito especial a cada um que acreditou no nosso projeto, no nosso plano de governo. Mas que bom. Rosmarie, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das eleições. A gente sabe que o período eleitoral é muito difícil. E para as mulheres, às vezes, é muito mais difícil, entende, do que para os homens, né? Claro que todo mundo quer ser vitorioso. Vai lá, apresenta o projeto, cada um traz os seus projetos, mas a gente tem muito mais dificuldade. A gente sabe que, às vezes, para as mulheres tem mais dificuldade. Por mais que o inusitado dessa última campanha, Rosmarie, foi que um número de mulheres se reelegeu muito grande. A nível de Planalto, eu não sei se chegou a acompanhar esses números, houve um salto de representatividade feminina muito forte nesse sentido, entende? Não só como representantes no executivo, mas também como no legislativo. Como é que foi para você enfrentar toda essa campanha? É um desafio bem grande, sem dúvida. Para nós mulheres, eu não gosto muito desse papel de vítima. Sim, mas não é vitimismo, é nós contarmos a história, né? Sim. Dificuldade. Sim. É uma pena que em São Bento não aconteceu a mesma coisa. Havia quatro mulheres na Câmara, hoje só estarão lá na próxima 2, e é claro que o desafio das mulheres é maior em todos os sentidos. Isso nós vemos na nossa vida de forma geral. Né? E as mulheres, muitas vezes, elas acabam se responsabilizando pela casa, pelos filhos, pela vida da comunidade muito mais próxima
Mas isso não acontece lá na hora das decisões, né? Elas acabam ficando muitas vezes em segundo plano. Não dá para nós dizermos que essa não é uma realidade enfrentada por todas nós mulheres. Isso é importante, né, Osmar? E como foi assim dentro da campanha em si? Como é que a equipe estava engajada? Foi bom? Você conseguiu todos os apoios que você precisava? Portesco, ninguém perde, ninguém ganha uma campanha sozinho. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa campanha, nós vamos percebendo as dificuldades, os desafios, cada um vai sentindo, vai trabalhando. Quando você está ali dentro, é que, na verdade, você vai percebendo o que nós precisaríamos de mais ou de menos, pensando aí até, inclusive, nos recursos. Não é justo aquilo que vem de fundo eleitoral, né? Então, quando nós vemos um partido que aproveitou uma ONG que recebeu 750 mil de fundo eleitoral e outro que recebeu, nosso, por exemplo, foi de 237 mil, então não é justa essa decisão. E o que eu posso dizer, falando em campanha, é que nós vimos de perto. Por isso que é tão importante uma campanha eleitoral. Lá nós vimos o problema sério de saúde, de educação, de geração de emprego, de transporte público, de exames, de moradia. Por isso que é tão importante a campanha eleitoral. Cada candidato precisa percorrer o município como um todo, porque lá você vai ver. Você, ao mesmo tempo, você se coloca à disposição da população, mas, ao mesmo tempo, você vê a necessidade da população. A estrada, os buracos, o tão valorizado asfalto, você vê ele se desmanchando, você vê a morosidade no processo, tudo isso está presente na campanha eleitoral. Osmar, é importante isso. Aí a recepção da comunidade, como é que se sentiu? Foi bom a recepção? Eu, particularmente, como eu gosto muito de estar no meio das pessoas, foram muito poucas as situações em que eu me vi desafiada, no Legal. sentido de ter que argumentar mais. Por exemplo, no sábado mesmo, nós fizemos uma caminhada. Ali teve uma senhora que disse: mas vocês, candidatos, só aparecem a cada 4 anos. Pois é. Então, eu agora não consigo mais lembrar o nome da senhora. Uhum. Mas eu ouvi tudo que ela tinha para dizer. E eu não pude deixar de dar razão a ela. E eu, inclusive, argumentei: eu não sou a prefeita, eu não sou a vereadora, mas eu estou aqui, me colocando à disposição. Mas eu também me perguntei: onde estava o prefeito durante os 4 anos? Que essa pessoa não teve proximidade. Onde estavam os vereadores eleitos? Onde estavam? Então, ela disse bem, porque a pessoa eleita, ela tem obrigação de estar próxima às pessoas, ouvindo as demandas. Elas mesmas apresentam soluções, alternativas. Então, elas têm obrigação de estar lá perto. Muitos nem conhecem os vereadores eleitos. Eu fiquei pasma, eu fiquei embasbacada. Onde estão as pessoas? Onde estão os secretários? Eles estão representando também, de certa forma, o prefeito, os candidatos a vereador. Onde os vereadores eleitos, onde eles estavam? A senhora tinha razão, sim. Essa é a realidade do nosso município, do nosso país. Onde estão as pessoas eleitas? E agora, elas estarão presentes na vida das pessoas nos próximos 4 anos? Acho que é uma pergunta importante, né, Rosmarie, porque essa campanha foi marcada também pela campanha das redes sociais. Muitos apostaram na rede social. Eu até achei interessantíssimo. Nós conversávamos ali pós-eleições, né, com algumas pessoas. Veja só, que além de investir
vamos falar um pouco sobre as candidaturas, a majoritária até a gente entende, porque o prefeito não tem como andar em tudo que é lugar, e uma característica dessa campanha que a gente notou é que não foi feito grandes comícios, as pessoas ficaram com medo de fazer esses comícios, não por conta da legislação eleitoral, que tem algumas restrições, não pode ter bebida, não pode ter distribuição, mas eu acho que faltou um pouco, você concorda comigo, de tentar trazer dentro, pelo menos nos bairros, trazer essas pessoas para conversar com as pessoas. Eu acho que eu posso estar enganado, né? Mas eu acredito que essas pessoas estão maduras, que elas vão começar a ir para as praças de novo, para os comícios, sabendo que não vão lá porque elas vão ganhar o cachorro-quente, porque vão ganhar aquela bebida, como era antigamente. Aquilo eu achava ridículo, né? Não sei se você lembra, o pessoal jogava, você deve ser da época, você deve lembrar daquela época que talvez você era mais menino também, eles ainda pegavam uma garrafa de cerveja, jogavam de cima no caminhão, só abria, destampavam, ficavam embaixo para pegar aquele líquido, né? Hoje as pessoas ainda têm um pouco mais de acesso a esse tipo de bebidas e comida, então elas não vão se sujeitar mais a esse tipo de humilhação. Para mim, aquilo, quando eu vi aquilo, era uma tristeza, mas eu participei de comícios que eram assim. Será que não faltou um pouco essa questão de tentar trazer esse pessoal para a praça, de trazer, quando eu falo praça, não são as praças dos bairros, para tentar aglomerar esse povo para conversar um pouco? Rosmani, o que você acha? De forma geral, nós precisamos trabalhar muito essa questão política. Primeiro, que não é favor quem está lá. Não é favor, é obrigação de quem está no poder público fazer com que os serviços públicos funcionem de forma assertiva, chegando lá na população. Isso, de forma geral, é o transporte, é a saúde, é a educação, é tudo isso. As pessoas, muitas vezes, acreditam que quem vai lá, a partir do momento que foi eleito, ou faz favores particulares, o que é muito equivocado, ou então ela se afasta. Parece que a responsabilidade não é mais dela. E o que nós podemos dizer é que hoje, considerando 80% das pessoas que elegeram a atual gestão, isso eu vou dizer que não foi só em São Bento. Isso foi uma onda. Foi uma onda, né? Isso foi uma onda e foi o quê? Foi 80% dos prefeitos que se recolocaram o seu nome à disposição foram eleitos. E essas pessoas precisam acompanhar as ações, as decisões. E aí, então, eu acredito, Forteschi, que à medida que isso for acontecendo, respondendo a sua pergunta, aí sim, as pessoas se sentirão partes de todo esse processo. Por quê? A partir do momento que elas se envolvem, elas terão um resultado positivo na participação, no plano de governo, nas decisões, começando lá pelas associações de moradores. Este era um objetivo nosso, que as associações de moradores possam acolher as demandas da população, trazer para a prefeitura, e não ao contrário, a prefeitura ditar o que acontecerá lá nos bairros, mas ao contrário, que as demandas venham da população. Então, à medida que isso for acontecendo, as pessoas irão participar mais. Nós falávamos com relação a essa questão aqui que eu disse para ti dos investimentos em rede social, né? Vamos falar um pouquinho também dos candidatos a vereador, que eu vi que estava próximo sempre aos seus candidatos. Um fato interessante que nós vimos hoje, o pessoal, você acredita, Rosmani, que já veio pouco dinheiro, sabe disso, né? Então até você gerenciar, acho que chegou na última semana o dinheiro para você usar também do partido, né? Então tudo isso atrasou a campanha eleitoral. As pessoas estavam muito numa incerteza se iam poder gastar, porque você assumiu aquela responsabilidade, e aí eu conheço a Rosmani, sei que se ela assumisse a responsabilidade, ela ia honrar que ela assumiu. Então a pessoa fica apreensiva também, e no final das contas, essa responsabilidade é do titular, né, do candidato a prefeito, por mais que tenha lá a chapa de vereadores, cada um tem a sua conta, mas a responsabilidade total é do candidato a prefeito, né? Então esse é o fator determinante e que foi essa demora para que esses recursos chegassem até vocês, até os partidos políticos. E um ponto que eu quero que eu sei que a Rosmani vai continuar na vida política, né? Claro, porque é uma liderança importante aqui em São Bento do Sul, e está sempre de olho e vai trazer tem muito ainda para
para doar para o nosso município, tem muito ainda para fazer para esse município, mas veja só, esse investimento em redes sociais, tu sabia que todo esse valor que foi investido foi para fora do país? É muito triste isso. Triste, né? Não fica mais local, né? É muito triste quando nós vemos que não, quando nós pensamos a justiça eleitoral, Sim. ela está lá para organizar as eleições, para fazer com que as coisas funcionem com agilidade. E o que nós vemos não é isso. Lá no resultado final da população. E onde vivem os munícipes? Onde estão as pessoas? Estão lá em cada município. E elas precisam de informação. Os candidatos precisam de recursos financeiros, porque é muito caro. Tudo demanda valor e demanda dinheiro. E é claro que nós precisamos confiar muito nas pessoas que estão ao nosso lado. Eu repito isso e repeti isso a campanha inteira. Muitas vezes nós não entendemos a linguagem do contador, mas nós sabemos fazer a conta no papel. Então, se nós pensamos lá 20 mil, 10 mil, 15 mil, e nós colocamos isso numa planilha, nós sabemos os valores que foram gastos, que foram investidos em uma campanha. O que eu notei é que a gestão atual, logo no início, estava com todo o material pronto. Nós esperamos, de acordo com a lei, o valor que fosse chegando, que fosse investido, que fosse gasto de uma forma a ser garantido que aquilo que tivesse lá fosse usado de uma forma séria, de uma forma responsável, porque você responde por isso. Quem assina, no final das contas, a prestação de contas é o candidato a prefeito, a vereador. Então, isso é de uma responsabilidade muito grande, porque o dinheiro não é particular. O dinheiro é de um fundo eleitoral. Isso é importante, né? Eu acredito também que muitas pessoas saem, dos próprios vereadores, né, saem magoados, né, porque acham que não receberam aquele valor, então foge do controle. Acho que os partidos vão precisar rever toda essa questão de como que vai gerenciar isso para as próximas eleições. Já que o financiamento é público, vamos fazer um financiamento público, mas vamos tentar manter, né, essa parte da divulgação localmente, né, tentar pelo menos fazer com que esse dinheiro movimente alguma coisa dentro do município. Você veja que ontem, ainda hoje, já tivemos reclamação de gente que nem recebeu ainda, que trabalhou para alguns partidos políticos e ainda não recebeu. Entende? Então, tudo isso tem que ser muito bem gerenciado, tem que ter os orçamentos, né, para que essas pessoas não saiam aí, no final das contas, não saiam prejudicadas e ainda falando mal do partido. São 12 horas e 41 minutos, a conversa está muito boa, vamos fazer mais um pequeno intervalo, e aí nós já voltamos aqui para conversar com o nosso entrevistado, pode ser? Com certeza. Você está ouvindo. Rapidinho, dá um minutinho. Esta programação tem o apoio cultural de Sorrir é com S de saúde. Sorrir aumenta a intensidade das emoções positivas. E na clínica do Dr. Guilherme Cell, ele realiza diversos procedimentos, limpeza, restaurações, clareamentos, implante e próteses fixas. O melhor atendimento você tem na clínica do Dr. Guilherme Cell, na rua 25 de julho, 432, fone 3633-3141, WhatsApp 479-9973-8344. Sorrir é com S de saúde. Casa Gás, o seu revendedor Ultragás. Segurança. Ao chamar no WhatsApp, imediatamente você sabe quem vai até a sua casa. Rapidez. Sempre tem um atendente próximo ao seu bairro. Plano de fidelidade. Troque pontos por brindes exclusivos. Cupons de desconto se você disser que ouviu na Liberdade FM. Casa Gás, o seu revendedor Ultragás. Rua João Paulo, 464, bairro Colonial. WhatsApp 99123-2363.
Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Doze horas e 43 minutos, você ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui de Robin Fortes, que estou conversando com a Rosmary Cândido, ela que foi candidata a prefeita aqui em São Bento do Sul, já falou para nós da importância da campanha, das dificuldades que encontrou, né, durante todo esse período eleitoral. Rosmary, e os debates? Como foi para você participar dos debates aqui em São Bento do Sul? Realmente é muito rápido e aquele relógio passa ali e você, o controle do tempo, você muitas vezes está numa ideia, você não pode se envolver. E cada vez eu acredito que isso precisa ser de uma forma muito mais Profissional. Outra coisa, as pessoas muitas vezes confundem a questão política com a questão pessoal. Não existe nada de pessoal nisso. Eu vi que cada um de nós nos respeitamos, não houve ataques pessoais, críticas, nada que fosse afetar a pessoa. Mas as questões eram com relação à campanha, aos projetos, às coisas não feitas, às propostas. O que eu senti muitas vezes é que a gestão atual falava muito das coisas que foram feitas, mas do que será feito? Por isso que eu falo da campanha, de estar lá na rua. Não dá mesmo para a gente ir em todos os lugares. Tem muitos lugares, muitas pessoas vão não conseguir estar lá. Mas voltando ao debate político, então, nada é pessoal, nada. O que existe é uma campanha política e existe um momento em que cada um colocará suas propostas da melhor forma que acredita que ela chegue ao eleitor. O objetivo é chegar lá, a sua fala, os seus projetos, as suas ações, é isso. A disputa é dos projetos, né? De que forma que você vai conduzir o município, quais são as melhores propostas com tudo isso aí. Mas faltou um pouco mais de tempo nesses debates, que faltou, claro que é difícil, porque nós temos poucas entidades que estão preparadas para fazer o debate, né? Mas a tua visão também, então eu acredito com a minha, que faltou mais debate em São Bento do Sul. Se tivesse mais debate, talvez o resultado poderia estar um pouco diferente. Vamos pensar assim, não sei se você concorda comigo. Não, pode ser que não tivesse grandes mudanças, mas as pessoas teriam condições de conhecer mais os candidatos. Mas nesse sentido aí. Entender todo esse processo, o que é que se quer realmente para uma cidade, o que é que se deseja para uma cidade, considerando inclusive os recursos financeiros. Porque muitas vezes quem está longe não entende que não existe favor. Quem está lá está sendo pago para executar um serviço para a comunidade. E eu não canso de repetir que o valor, o orçamento do município passou de 400 milhões para 700 milhões. Existe uma diferença muito grande, né? A nossa questão é onde investir o valor, onde é a maior necessidade das pessoas. Tem coisas que você quer me dar, porque as pessoas dizem muito obrigada. Eu só vou tirar recurso da minha vida, do meu valor, do meu trabalho, que não vai servir para nada. É só custo que não chega lá para quem realmente precisa. Quando nós pensamos em saúde, em educação, ouvi muito falar de período integral, do atendimento às pessoas, de estradas esburacadas. Ouvi muito falar sobre isso. E quando você está lá e pensa nos valores investidos, será que é aquilo a necessidade da população? E aí o debate político era importante. Importante, né? Faltou, acho que uma questão dessa. Talvez, de repente, para as próximas eleições vai ter que se pensar no modelo de aumentar
esse estilo de debate. E como nós não conseguimos fazer, a gente sempre tinha tradição de fazer com os debates na Liberdade, não deu, né, por uma questão humanamente, não tinha jeito, não tinha mais tempo, e nós estávamos aqui, eu estava com o estagiário e mais uma pessoa, não tem nem como você vai desenvolver um debate, tem toda uma logística que tem que trabalhar em cima disso, e a gente precisa ter respeito com os candidatos para receber vocês, né, e poder fazer as perguntas certas e para que vocês também tenham o tempo de desenvolver tudo isso aí. Agora, eu pergunto, Osmar, teria mudado alguma coisa na campanha? Teria agora passado por essa experiência? Porque foi uma experiência muito boa para você também, acredito, né? O que você mudaria? Faria alguma coisa diferente? Sempre nós acreditamos que podemos fazer melhor. Sem dúvida. Em qualquer ação nossa. Nós sempre acreditamos que podemos fazer melhor. Sempre. O maior envolvimento das pessoas, que esses recursos financeiros cheguem antes, mas isso não depende do candidato. Eu vou dizer que eu tirei dinheiro do meu bolso, né? Assim como os candidatos a vereadores, tenho certeza que também investiram do seu dinheiro, muita sola de sapato também, teve aí de cada um, noites mal dormidas, sem dúvida nenhuma, a família que ficou de lado, pode ter certeza disso. Então, toda uma organização de uma forma diferente. Com certeza, mas o que eu posso afirmar é que cada um deu o que tinha de melhor naquele momento, acreditando que com o que estava oferecendo, poderia chegar lá. E é claro que eu entrei de uma forma e saio de outra, com muito mais experiência, vendo aquilo que a comunidade realmente precisa, esperando do eleitor que acompanhe a vida pública de cada um que se elegeu, que veja de perto a necessidade da população. E é claro, eu tenho certeza que a cobrança da população será diferente nessa gestão também. Por quê? Porque teve uma comunidade, um número muito grande de eleitores que apostaram nessa gestão, que acreditaram. Então, claro que não existe o prefeito de quem votou e de quem não votou. Todos, a partir do momento que foi eleito, precisa, como diz o nosso querido Magno Bom, despir-se da roupagem política e assumir a condução do município, mas considerando o número de pessoas que votaram, a eleição a gestão, ela será muito mais cobrada. Eu não tenho dúvida disso, porque as pessoas se sentirão responsáveis por isso, inclusive, né? E dessa forma, os vereadores também, com certeza, serão muito mais cobrados. É o que se espera. E é claro, eu também, respondendo a sua pergunta, saí de uma forma diferente, muito mais envolvida com a comunidade, sem dúvida nenhuma. E eu continuo participando dos projetos que eu sempre participei, da minha vida profissional, envolve pessoas que são estudantes de pedagogia, que são professores. Então, eu estou nesse meio junto com a comunidade. O que muitas vezes eu não fiz é ficar aparecendo, batendo fotos, até porque eu acreditava o seguinte: eu não quero que em nenhum momento aquilo que eu faço pela comunidade fique parecendo que é interesse político, mas que eu faço aquilo que eu realmente acredito que precisa ser feito pela comunidade. Esse é o desejo de quem está presente na vida da população. Mas, Maria, um ponto que eu achei interessante nas eleições, não sei se tu concorda comigo, claro, lembrando que você é professor, daqui a pouco vai fazer as homenagens, né? Parabenizando você, já quero estender a todos os nossos professores aqui de São Bento, mas você tocou no ponto dos vereadores. Nós elegemos vereadores jovens, entendeu? Eu acho que isso vai ser um diferencial também para a política de São Bento do Sul, né? Parece que a urna, o pessoal diz assim, qual que é o recado da urna? Porque a urna manda recado. Falando nisso, um abraço aqui para a vereadora Carla Hoffmann, ela está acompanhando aqui pela nossa live, e é muito importante, né? Ela sempre fala, temos que ouvir os recados da urna.
Então a urna parece que está trazendo a cobrança dessa juventude. Nós temos lá o Rodrigo Vargas, vem amanhã conversar comigo. Então essa gurizada, eles têm uma responsabilidade grande também já, dentro da nossa comunidade. Muito importante. Que o nosso Sim. vereador Vargas vai nos representar muito bem, tenho certeza absoluta. Nós seremos representados por ele, pela Zuleika. A Zuleika teve uma vivência muito maior, né? Já se passaram 4 anos, está lá na sala de aula, é uma professora, o Vargas é professor, e na escola, pensando ainda nessa questão aí de jovens e de quem está lá e representando, eles estão na escola. A escola. Não é a escola que cria problema. Na escola aparecem todos os problemas. Por quê? Porque nós lidamos com as famílias, nós lidamos com as crianças, com os estudantes, nós lidamos com os profissionais de educação. Então, nós seremos representados, sim, e nós com certeza iremos cobrar deles. E os jovens, eles têm uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eles representam quem está hoje no comando e, ao mesmo tempo, quem virá. Então, a responsabilidade é mostrar a importância da política, é cobrar de quem está na gestão, inclusive de todos. Porque o vereador, ele tem uma responsabilidade muito grande. Não é fazer favor para ninguém. Não é favor político. Não. Ele está lá para fiscalizar, para legislar, para apresentar projetos que beneficiem a população de forma geral. Inclusive, isso ajuda o prefeito. Por quê? Porque um asfalto está quebrado, a população está sem saúde, a educação está com problemas. Quem é que está no meio e direto com a população? São os vereadores, são eles que representam. E o jovem, mais do que nunca, vai sentir-se representado. Ele precisa disso. O jovem precisa sentir o tamanho da responsabilidade política que o nosso município vive, que o nosso estado e que o nosso país também, sem dúvida nenhuma. Porque tudo acontece aonde? Lá no município, lá na comunidade. E é isso o que nós esperamos, sem dúvida nenhuma. Rosmari, já são 12 horas e 56 minutos. Eu vejo que dessa questão o PP sai muito equilibrado, né? Só para nós encerrar esse assunto, ele tem a juventude através do Rodrigo Vargas e tem experiência através da Zuleika. Tem tudo para dar certo, né? Tem para fazer um mandato muito bom. Né? São 12h56, se quer ficar à vontade, eu vi que você trouxe muitas coisas para falar, não sei se você conseguiu falar um pouco aí de tudo que está anotado, mas se quiser falar os pontos mais principais, quiser agradecer os seus votos, fique à vontade. Sabe que aqui você é sempre uma parceira e sempre vai ter aqui os microfones da Liberdade abertos. Mas antes de interromper tudo isso, como é que fica o futuro político da Rosmari? Eu sempre estarei participando da vida política de uma ou de outra forma. Eu gosto muito de campanha, gosto da política porque eu acredito que ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que muda a vida da população. Tenho certeza disso. Então, eu sempre estarei aí nesse meio, com certeza. Disposição no partido. Trabalhar uma bandeira. Adoro. Disposição no partido. Sempre perto da população. Sempre. Legal. Eu quero desejar sucesso ao prefeito e à equipe a olhar para as pessoas que precisam de saúde, na falta de um exame, da moradia, da demora de um documento para alguém que está abrindo uma empresa, da fiscalização do asfalto, do trânsito parado, do transporte público, da falta de creche, das pessoas com autismo, do período integral, da geração de emprego e renda, do jovem, da família que está no campo, do apoio à agricultura familiar, da falta de água nas casas,
do idoso. Desejo sucesso à gestão atual e à gestão futura, olhando para tudo. E eu quero aproveitar esse momento para homenagear os meus queridos e amados colegas de profissão. E eu quero aproveitar aqui e ler só um pedacinho da carta de um grande amigo que fez uma homenagem aos profissionais, aos professores da educação, o nosso querido Borges. E ele escreveu uma carta linda. Eu vou ler só um parágrafo. Dizendo que a arte de ensinar nos dias atuais é mais do que um dom, é mais do que uma vocação, ou simplesmente amor à profissão. As dificuldades pelos quais o professor passa, dentro e fora da sala de aula, demonstram como é grande o seu desejo em fazer um mundo melhor, de acreditar na possibilidade de um futuro digno para todos. Muito obrigada a cada professor que está atuando hoje e a todos que já deixaram o seu legado. Gratidão enorme. Obrigada a cada um que votou, que acreditou no nosso projeto, na nossa proposta de melhoria para as pessoas, efetivamente. E eu continuo dizendo que obra muda o visual e a cara de uma cidade, mas que o investimento nas pessoas muda gerações futuras. Um grande abraço a cada um de vocês. Um grande abraço, Fortesque. Obrigada, Rádio Liberdade. E nos veremos por aí. Gratidão. Mas com certeza. Vamos fazer os últimos comentários. Esse aqui do João Massaneiro foi bem legal. Aqui, ó. Bom dia, Fortesque. Estou ligado nessa mulher. Uma pessoa muito sábia e suas palavras, a pura verdade que ela está falando para o povo. Parabéns para ela, muito firme nas palavras. É o João Massaneiro. Então fica aqui, muito legal essa pegada. Apareceu por aqui também a Sueli. A Sueli fez uma reclamação com relação aqui em São Bento. Sueli, mas amanhã você retorne, porque não vai, essa tua reclamação aqui não vai melhorar, né? Então amanhã dá para reclamar de novo, beleza? O Abel também participou. A vereadora Carla Hoffmann estava por aqui, né? E o Joacir Santos, o pessoal participando bastante também pela nossa live. Muita participação, só que hoje eu precisava deixar esse momento para nossa querida Rosmani poder falar com você, fazer esse agradecimento. Eu mais uma vez agradeço aqui a Rosmani, em nome do programa, em nome de toda a nossa direção na rádio, dizendo que sempre tem as portas abertas. Mais uma vez, parabéns aí pelo dia do professor, né, em seu nome, todos os nossos professores que se sintam homenageados. Fiquem agora à tarde, a partir das 14 horas, com a Cláudia Lima. A partir das 18 horas, no segundo bloco lá do nosso Agropop, já chega o Vilmar Bittencourt, né, já tocando aquele agropop, aquele funk sertanejo, né, que é só para ele mesmo. Depois o Boteco da Liberdade, com os modão. E claro, a partir da manhã, das 6 horas da manhã, o Almir Dias. E eu volto, se der tudo certo, às 11h40. E amanhã, lembrando que amanhã nós teremos aqui o Rodrigo Vargas, que vem conversar comigo e vem falar um pouco aí sobre as eleições dele também. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu? Deixa eu só encerrar essa nossa live aqui. 597 Agora eu volto aqui. Vamos encerrar aqui, Rosmani. Muito obrigado ao pessoal da live. Legal mesmo. Muito obrigado mesmo por ter participado. Obrigada, Fortesque. Até mais. Obrigada.